Bom dia, sou o pastor Washington, psicanalista, hipnoterapeuta, pratico em PNL. Estou trazendo uma mensagem, mais uma das mensagens que eu me comprometi com vocês, que fazem parte das minhas redes sociais, de estar trazendo uma meditação pelo menos 2 vezes por semana. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, pastor Washington Silva, dá um like, toca o sininho, para que você possa estar recebendo esses vídeos para a sua meditação. Que Deus te abençoe nesse dia. E hoje eu gostaria de falar de um tema que é um tema que tem nos atacado muito, que é a questão do medo. Quero falar hoje do medo. E para começar a falar desse sintoma que tem prejudicado muito a nossa vida, eu dou início usando uma passagem bíblica que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com muito medo. Nós sabemos que ali Jesus tinha ficado do outro lado da margem e por volta de alta hora da madrugada ele caminha sobre o mar em direção à embarcação onde os discípulos estão. E os discípulos, ao verem aquela imagem, entraram em desespero. O medo tomou conta deles. E eles, no primeiro momento, nem lembraram que poderia ser o Senhor. Esqueceram de tudo que o Senhor vinha ensinando, vinha falando, da sua capacidade. E eles entraram em desespero, porque o medo, irmãos, ele causa isso na nossa vida. Mas Jesus, ele vem até eles e diz: tenham calma, sou eu, o mestre. E adentra no barco e ali tudo volta ao normal. Tudo se acalma. Então o medo, ele tem esse poder, quando nós damos esse poder a ele, de anular a nossa vida, de nos imobilizar, de ficarmos travados em todas as áreas da nossa vida. Mas o medo é um mal necessário. Porque o medo faz com que a gente se previna de acidente, faz com que a gente conserve a nossa saúde. O nosso cérebro reptiliano, ele é o responsável para que nós estivéssemos hoje aqui. Porque o povo primitivo conseguiram escapar de várias situações por conta do medo. Viviam da caça, viviam no meio da selva, no meio dos animais, e o medo fazia com que eles fossem escapando e sobrevivendo, e chegou até nós hoje. Então o medo é um mal necessário, mas nós precisamos aprender a dominar o medo. Não fazer com que o medo trave a nossa vida, nos anule, nos tire o direito de viver, o direito de ser feliz. Eu queria dizer para você nessa manhã: avance para o que é difícil, ali assenta o seu maior crescimento. Saia da zona de conforto. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Porque você está tomando uma atitude de coragem. Esse primeiro passo é o passo para o crescimento. Se sentir medo, você tem uma oportunidade de crescer. Porque quando você está com medo, você se anula. Mas o medo também te dá essa oportunidade de crescer, porque você sabe que do outro lado, se você tomar uma atitude, há uma possibilidade muito grande de você conquistar aquilo que você tanto almeja. Se não tiver medo, há uma elevada probabilidade de que esteja a
comportar de modo rotineiro. Se não existe medo, é porque você está na sua zona de conforto. Está tudo muito bem, muito obrigado. Você está protegido muitas vezes na sua casa, pela sua família. E a zona de conforto é o que está te anulando nesse momento. Porque quando você para de ter medo, se não tiver medo, há uma probabilidade muito grande de você estar acomodado, no que está tudo bem, obrigado. E você sabe muito bem que não está. Enquanto a ação alimenta a confiança, a indecisão alimenta o medo. Quando você age, você se torna cada vez mais confiante, cada vez mais forte. Quando você encara o medo, cada vez você se fortalece mais. Mas quando você é indeciso, você está alimentando o medo. Quando a indecisão te torna incapaz de agir, o medo ele começa a tomar conta de você. Ele começa a ser uma autoridade na sua vida. Sempre que enfrentar o medo, a tendência dele é ficar mais pequeno. Quando você encara ele de frente, ele começa a diminuir. Ele começa a se tornar insignificante. E logo, logo, ele vai desaparecer. Mas sempre que você não enfrentar o medo, ele cresce, ele se torna gigante, ele se torna cada vez mais forte, a ponto de se transformar numa doença crônica, nas síndromes, como a síndrome do pânico, que é medo do medo. Você já passa a ter medo de ter medo. E é o momento que você se isola, que você se tranca, e esse medo de ter medo vai causando uma angústia, vai te levando muitas vezes à depressão, a você ficar trancado, isolado, excluído, porque você permitiu que esse medo anulasse a tua vida. Sempre que enfrentar o medo, ele vai diminuir. A tendência dele é desaparecer. Então, amado, eu queria dizer para você nessa manhã, o lema é esse. Sinta medo, mas ainda assim, faça o que tem que fazer. Sinta, nós todos temos medos, decisões, preocupações, traz medo. Medo de agirmos errado, medo de não tomarmos a decisão certa, medo de não fazer a coisa certa. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você tenha esse sentimento, mesmo assim, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir, você tem que se levantar cada manhã, agradecendo a Deus e tomando a atitude de enfrentar. A própria palavra diz, basta cada dia o seu mal. Todo dia você vai ter um leão para matar. Nós vamos ser perseguidos, caçados, muitas vezes até mortos, mas essa é a palavra de Deus. E o Senhor está comigo e com você e te garante que nós vamos passar por tudo isso. Quando você estiver preocupado, recita um salmo, faz uma oração. Você conhece a palavra. Muitas vezes aquilo que nos dá mais medo de fazer é o que deveria ser feito. Você já observou? Aquilo que você mais tem medo, aquilo que mais te trava, aquilo que mais consegue te mobilizar, é a coisa certa que você precisa fazer. É o que deveria ter sido feito. Lá adiante, se você não fizer, você vai dizer, olha, se eu tivesse feito, a coisa teria sido diferente. Se eu tivesse tomado uma atitude, a minha vida teria mudado. Se eu tivesse decidido, as coisas seriam diferentes hoje. Não se trata de negarmos o medo, irmão, mas de enfrentar. Não é negar, ninguém pode negar que não tem medo. O medo ele está aí, na nossa vida, na nossa cara, ninguém pode negar.
Não se trata de negar, nós vamos sim ter medos, esses medos vão estar sempre ocupando um espaço na nossa vida. Mas o que nós temos que fazer é enfrentá-lo. É enfrentar com a cabeça erguida, é enfrentar com a confiança no Senhor, é enfrentar e sabendo que o que está em nós é maior do que o que está neles, é enfrentar olhando para o monte e com os olhos espirituais ver a multidão de anjos que estão ali a nos defender. É saber que a própria palavra de Deus ela nos garante isso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, mesmo assim, nenhum mal te sucederá, porque o Senhor é contigo. Então se abraça com a palavra de Deus, meu amado. Se segura com essa promessa do Senhor. Porque ela é verdadeira. Se não enfrentar o medo, viverá de frustrações. Se você não enfrentar esse medo que tem te anulado, que tem te bloqueado, você será uma pessoa frustrada. No futuro você vai olhar para a sua vida e dizer: por que é que eu não agi? Por que é que eu não tomei a decisão? Por que é que eu não fiz? O medo é o fator fundamental que incita as pessoas a terem vidas pequenas e com falta de autenticidade. O medo faz você ser um nada. Faz você deixar de ser autêntico. Faz você deixar de ser você mesmo. Faz você deixar de acreditar em você. E você precisa acreditar em você. Você precisa confiar que o Senhor é quem conduz a tua vida. Você precisa entender que há o poder do Espírito Santo de Deus direcionando a tua vida. Se você não tem conseguido, busca ajuda. No grupo de oração da tua igreja, busca ajuda com um especialista, né? Com um psicanalista, assim como eu e outros, com psicólogos. Mas busca ajuda para que você não se deixe dominar pelo medo. E esse medo vire-se uma enfermidade, uma síndrome, como a síndrome do pânico, que é o medo de ter medo. Antes de ter medo, você já está com medo. Mas tome a decisão, enfrente, encare, porque você vai ver a situação mudando. Essa é uma mensagem que eu queria deixar para você hoje, para você meditar. E desde já, agradecer a Deus pela minha vida e pela sua vida. E eu concluo orando por mim e por você. Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Deus de infinita grandeza e misericórdia, que esta palavra possa ajudar a muitos irmãos, aqueles que estão ouvindo nas minhas redes sociais, que têm acesso, possa entender que há um Deus Todo-Poderoso, que o Espírito dele habita na nossa vida e que o medo é tão pequeno diante desse Deus tão poderoso que pode mudar a minha história, a tua história, a minha vida e a tua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nesse dia, nessa semana, todos os dias da sua vida, a sua casa e a sua família. Porque o Senhor tem cuidado de mim e de você. Que Deus abençoe cada um de nós grandemente. Um abraço no seu coração. Amém.